Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Olá, você vai ver no Jornal Hoje. Depois de suspeitas de irregularidades, o governo intervém no fundo de pensão dos Correios e afasta diretores e conselheiros. Os advogados do presidente Temer entregam na Câmara a defesa da segunda denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. As mudanças que já valem para as eleições do ano que vem. O que o Senado aprovou da reforma política? No Piauí, um adolescente de 13 anos foi deixado dentro de uma penitenciária na mesma cela de um preso que responde por estupro. Ele foi encontrado durante uma vistoria nos pavilhões. A herança do crime. Em Cuiabá, a polícia cumpre 42 mandados de prisão. Entre os alvos, a esposa de um traficante que morreu em 2015 e agora era quem chefiava o tráfico na capital do Mato Grosso. 3 dias depois do maior massacre a tiros da história americana, a namorada do atirador chega aos Estados Unidos. E os nossos correspondentes acompanham a visita do presidente Donald Trump a Las Vegas. Eu te espero no Jornal Hoje, às 1h20, pelo horário de Brasília. Até lá. Os advogados do presidente Michel Temer devem entregar ainda hoje a defesa da segunda denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Ao vivo de Brasília, a repórter Gioconda Brasil tem as informações. Oi, Gioconda, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. A defesa do presidente Michel Temer e dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha deve ser apresentada por volta das 4 da tarde. Embora os três estejam denunciados numa única denúncia, as defesas são individuais. E, portanto, cada um tem um advogado de defesa. Temer e os ministros são acusados de organização criminosa e Temer também por obstrução de justiça. O presidente tinha um prazo de até 10 sessões para apresentar os argumentos contrários à acusação, mas desde o início deixou claro que não iria usar todo esse tempo. A defesa vai ser entregue na Secretaria de Comissão e Constituição e Justiça e a partir daí começa a contagem de prazo para uma nova etapa do processo na comissão. Depois que a defesa for apresentada, a CCJ tem até 5 sessões para discutir e votar o relatório sobre a denúncia. Mal chegou hoje à Câmara, o relator, deputado Bonifácio de Andrada, foi recebido pelo colega de partido, Marcos Pestana. O PSDB vem pedindo que deputados da bancada convençam Bonifácio a deixar a relatoria. Mas ele não só diz que fica, como já está tocando o trabalho. Pelo segundo dia seguido, se reuniu com técnicos para analisar a acusação da Procuradoria-Geral da República. O deputado adiantou o critério de trabalho, encontrar na denúncia as provas que os procuradores apresentaram contra Temer e ministros. Nós temos que pegar isso aqui e juntar toda a documentação para comprovar o que está escrito aqui. Isso é um trabalho complicado, nós temos que ver dado por dados. O deputado disse que apelos não farão com que ele deixe a relatoria. Eu não estou reivindicando essa função, eu estou querendo prestar serviços, é o compromisso democrático que eu estou pronto para fazer, e o compromisso regimental. Agora, o presidente da Comissão de Justiça que comanda o processo, e eu dou mais importância realmente à Câmara dos Deputados e à Comissão de Justiça, que é o partido dessa matéria. O partido, para mim, é importante e eu estou pronto para defendê-lo nas eleições. O líder do PSDB na Câmara prometeu que hoje decide o que vai fazer diante da insistência de Bonifácio em continuar como relator. Eu espero que, obviamente, ele faça uma reflexão daquilo que ele havia se comprometido comigo e com o PSDB, no sentido de não aceitar essa indicação. Eu ainda torço para que isso ocorra, para que a gente, obviamente, possa depois dar um encaminhamento na votação em plenário. A oposição diz que Bonifácio não tem a independência necessária para fazer o relatório. Ele manifestou algumas opiniões que me fazem muito temer pela isenção de Sua Excelência nesse procedimento aí de relatar uma denúncia que para nós é muito substantiva e muito grave. O governo dá como certa a manutenção do relator no cargo e já trabalha com um calendário para concluir a votação da denúncia. Há uma previsão de que após o feriado do dia 12 ela seja votada na comissão e na semana seguinte votada em plenário.
O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco combinaram de apresentar as defesas no mesmo dia. O ministro Eliseu Padilha acaba de fazer isso. A defesa de Padilha está sendo protocolada nesse momento na Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça. Mas o prazo de 5 sessões para que o relator elabore um parecer sobre a denúncia só começa a contar depois que os 3 apresentarem a defesa. Repetindo a informação inicial, o presidente Michel Temer deve protocolar a defesa dele às 4 da tarde. Doni. Obrigado, Gioconda, pelas informações. Em Curitiba, começam hoje as audiências do processo da Operação Lava Jato contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Vamos até lá, então, falar com a repórter Ana Zimmermann, que tem os detalhes. Oi, Ana, boa tarde para você. Oi, Doni, tudo bem? Boa tarde. A audiência está marcada para daqui a pouco, às 2 da tarde, aqui na Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro vai ouvir as primeiras testemunhas de acusação desse processo. Devem vir para cá Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, o dono da UTC, Ricardo Pessoa, e os ex-executivos do Departamento de Propina da Odebrecht, Fernando Miliaccio e Hilberto Silva. Todos são delatores da Lava Jato. Esta ação começou com informações da delação premiada da Odebrecht. Segundo delatores, Aldemir Bendini pediu propina enquanto ainda era presidente do Banco do Brasil. Mas a propina de 3 milhões de reais só teria sido paga depois que Bendini assumiu a presidência da Petrobras por causa dos contratos que a Odebrecht tinha com a estatal. Na época, a Operação Lava Jato já estava em andamento. Bendini foi indicado para o cargo em 2015 pela ex-presidente Dilma, com a missão de acabar com a corrupção na Petrobras. Aldemir Bendini deixou a empresa em maio do ano passado, depois do afastamento de Dilma. Bendini foi preso na 42ª fase da Lava Jato e está na cadeia desde julho. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação. Além dele, o processo tem outros 5 réus, entre eles o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. A defesa de Aldemir Bendini afirmou que a acusação é de um excesso ímpar e que o cliente nega com veemência ter pedido propina à Odebrecht. A Câmara dos Deputados deve votar hoje uma das questões mais polêmicas da reforma política: como serão financiadas as campanhas. Ontem, o Senado votou e aprovou 2 itens importantes. Vamos entender eles aqui. O primeiro é a cláusula de desempenho. É a barreira mínima necessária para que os partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda de rádio e TV. Ela é calculada considerando 9 unidades quaisquer da federação, que são os estados do Distrito Federal. O partido tem que ter, no mínimo, 1,5% dos votos válidos no conjunto dessas unidades. E, além disso, não pode ter menos de 1% em cada uma delas. Se não conseguir cumprir essa regra, tem uma alternativa, que está aqui: eleger 9 deputados federais ou mais. Assim, tem dinheiro e tem também direito à propaganda, dinheiro do fundo e a propaganda em rádio e TV. Essas exigências já valem para as eleições do ano que vem e vão aumentando a cada ano eleitoral até 2030. A gente falou de uma mudança. Qual é a outra? A outra mudança importante que o Senado aprovou foi o fim das coligações. A partir de 2020, os partidos não poderão mais se unir para disputar vagas de vereadores e de deputados federais, estaduais e distritais. A coligação continua valendo para prefeitos, governadores, senadores e presidente. Já a chamada janela partidária, que permite aos candidatos mudar de legenda 6 meses antes da eleição, continua existindo. A Câmara já tinha rejeitado o fim dessa janela na semana passada. A proposta de emenda à Constituição que trata desses 2 itens será promulgada daqui a pouco no plenário do Senado, já que ela não precisa de sanção presidencial. Já a criação de um fundo para financiar as campanhas está prevista para ser votada hoje à tarde na Câmara. Vamos conversar com o repórter Marcos Lozecan, em Brasília, que tem as informações da Câmara e também sobre o Supremo Tribunal Federal. Lozecan, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse fundo é aquela grana, aquela bolada de 1 bilhão e 700 milhões de reais, dinheiro público, que deve sair, primeiro, de emendas de bancada e depois da compensação fiscal
paga as emissoras de rádio e TV pela propaganda partidária, aquela que a gente assiste nos intervalos da programação, fora do período de campanha. O que também deve ser votada hoje é uma regra de como gastar esse dinheiro todo. Os políticos correm contra o tempo porque, para valer já nas eleições do ano que vem, é preciso que essas novas regras entrem em vigor dentro de 3 dias, até o dia 7 de outubro, um ano antes das eleições de 2018. Bom, e aqui no Supremo Tribunal Federal, outras 2 decisões. A primeira é o alcance da lei da ficha limpa, se ela pode ser aplicada em casos de crimes eleitorais eventualmente cometidos por políticos antes de 2010, quando a lei entrou em vigor. Nesse sentido, o placar já está em 5-3, mas faltam ainda votar 3 ministros, Carmen Lúcia, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. A outra votação que pode acontecer hoje é uma questão de ordem, para decidir se o Supremo vai ou não julgar as candidaturas avulso, aquelas de candidatos que, porventura, não estejam ligados a nenhum partido político. Tudo isso hoje esquentando ainda mais o clima aqui em Brasília, Doni. Que já não está tranquilo. Losecan, valeu, obrigado. Boa tarde para você.